Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os demais desembargadores presentes, em especial a desembargadora Maria Edna Martins, relatora do presente feito. Cumprimento a douta Procuradoria de Justiça, os demais colegas advogados que estão aguardando para sustentar. Cumprimento aqui de maneira especial o coordenador dessa Câmara, o Dr. Vitor. Falo eu de Caldas Novas, interior do estado de Goiás, estava encontrando algumas dificuldades para se inscrever para a sustentação oral e ele, de maneira muito célere, muito ágil e muito liana, conseguiu permitir que essa sustentação fosse viável. Assim, estendo também os cumprimentos e parabenizo a todos do Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, porque estamos vivenciando uma pandemia jamais vivida pela população brasileira. Mas esse Poder Judiciário não quedou-se inerte, buscou medidas incisivas e prontas para que o direito de defesa pudesse ser realizado. Tanto é que hoje estou sustentando de maneira longínqua a quase 2.000 quilômetros de Vossa Excelência para garantir o direito de defesa. Então, parabéns a todos do Poder Judiciário. Excelência, os fundamentos da prisão preventiva da impetração do presidente White versa sobre um único ponto suscitado pelo magistrado de piso, a qual seja a garantia da ordem pública. E aqui, se Vossas Excelências me permitem, inclusive estou fazendo essa sustentação oral em pé para Vossa Excelência, porque sinto uma falta de sustentar numa tribuna, Excelência. Excelência, o magistrado de piso, ele salientou que o decreto prisional, ele deveria prosperar porque faz emergir a estrondosa brutalidade que moldou a cena do crime. Eis que a vítima foi cruelmente e ferozmente atacada pelas próprias mãos do agente. Ainda assim, reforça o decreto prisional que é lícito concluir que a primariedade, os bons antecedentes imaculados, a conduta social idônea, domicílio fixo e atividade laboral definida funcionam por vezes como biômbio que não permite à sociedade e ao Estado um vício transluzente do que a solta é capaz de fazer, pessoa tida como possuidora de boa índole. Aí aqui traz um exemplo, a título de analogia, como de um indivíduo que às vezes jogou o outro pela janela após espancá-la por razoável período de tempo. E ainda prossegue que o Poder Judiciário não poderia esperar pelo próximo despertar da força destruidora do indiciado, que poderá torná-lo o predador de qualquer outro cidadão, até mesmo de membro de sua família, dado o descontrole e arrombo de sua conduta. Desta feita, deferiu a prisão preventiva, notadamente pela garantia da ordem pública. Esse foi o fundamento utilizado pelo magistrado de piso, a qual discorda de maneira respeitosa na íntegra do que foi dito nessa sentença. Excelências, quem vê esse decreto prisional, a uma análise prima facie, acredita que o paciente é um verdadeiro monstro, que matou uma vítima de maneira brutalmente, ferozmente, como se tivesse premeditado um crime. Mas, Excelência, cabe aqui trazer uma breve síntese dos fatos narrados na peça exordial, bem como os elementos informativos colhidos dentro do inquérito policial, que a vítima é um cidadão de 34 anos de idade, na qual foi aprovado em concurso público do Banco do Brasil e exercendo as suas funções por 8 anos e grande parte dela como gerente do Banco do Brasil, próximo a Juazeiro do Norte, bacharel em Direito e à época dos fatos estava cursando Medicina. É um cidadão que não tem sequer uma investigação em curso em seu desfavor. É um cidadão que jamais foi processado criminalmente. Na época dos fatos, o senhor Raimundo Maciel, ora paciente, estava junto com a sua esposa e após saírem da balada foi fechado pela vítima. Após ele ser fechado pela vítima, ele buzinou para a vítima xingou ele, xingou a namorada e por infortúnio do destino, a vítima e paciente seguiram o mesmo percurso, uma vez que o paciente estava indo tomar um caldo juntamente com a sua esposa. E começou uma troca de xingamentos mútuos. Em determinado momento, a esposa do senhor Raimundo, que hoje não estão mais juntos, salienta dentro do inquérito policial que ela pediu para que ele até furasse os sinais vermelhos porque a vítima ainda estava perseguindo. E assim ele fura sinal vermelho para que a vítima não localize. Mas mesmo assim a vítima passa por ele, taca uma garrafa de cerveja e em um determinado momento os dois se encontram e há uma nova discussão no trânsito.
E, em desfavor dessa discussão do trânsito, o senhor Raimundo Maciel desceu do seu veículo, a vítima foi pegar um objeto, isso narrado pela esposa da vítima, pela esposa do paciente dentro do inquérito policial, vai pegar um objeto dentro do veículo e nesse momento Raimundo Maciel desfere alguns socos naquela vítima. Raimundo Maciel posteriormente prosseguiu a sua vida, na segunda-feira foi trabalhar normalmente na agência bancária onde era gerente do Brasil, acreditando que teria sido uma briga de trânsito. Ocorre que, 10 dias após, descobriu que essa vítima, infelizmente, aqui nossos pêsames a toda a família da vítima, estava em coma, pois teve um traumatismo craniano e acabou vindo a óbito. Desta feita, Raimundo Maciel começou a sofrer perseguições na cidade onde trabalhava, na cidade onde a família dele residia e fez-se obrigado a sair daquela residência juntamente com toda a sua família, abandonando uma carreira estável de quase 8 anos de concursado como Banco do Brasil, que não é um concurso fácil de passar, abandonou o curso de medicina para ter a sua integridade física e da sua família resguardada. Excelências, o magistrado Acó, ele sustenta que a periculosidade concreta do indivíduo estaria presente no caso, uma vez que ele utilizou da própria mão para ceifar a vida daquele indivíduo. Mas, ora, desembargadora Maria Edna, era uma briga de trânsito. Os dois estavam brigando naquele momento e ainda bem que não estava armado, nenhum dos dois, porque se estivesse armado estaríamos falando aqui de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e o magistrado também teria utilizado esse fundamento para falar que haveria periculosidade concreta do fato. Percebe-se pelo decreto prisional que ele foi pautado exclusivamente na gravidade abstrata do crime. Excelências, sabemos que o crime de homicídio é um delito grave, merece ser reprimido pela nossa legislação e por Vossa Excelência e pelo Tribunal Acó. Mas o que se discute aqui é a gravidade desse crime. Fugiu da normalidade do tipo de homicídio? Porque todo crime é grave. O crime de roubo, de furto, de tráfico de drogas, cada um porta a sua gravidade e incita o próprio crime. No entanto, pelo ocorrido, não foi um crime premeditado, não é um crime que envolve facção criminosa, pelo contrário, é um indivíduo que sempre corroborou para o crescimento harmônico da sociedade brasileira, mas por infortúnio da vida, uma discussão de trânsito e ânimos exaltados entre autor e vítima, acabou tendo esse desfecho. O autor não busca com esse writ se esquivar da responsabilidade penal, pelo contrário, esse advogado já está constituído para apresentar a defesa até o final do curso processual, mas requer perante a Vossa Excelência que possa responder esse processo em liberdade. E o que se pede aqui é simplesmente a afirmação do entendimento desse tribunal, pois nós temos aqui a súmula 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que nos ensina que a simples referência à gravidade abstrata do ilícito constitui circunstância genérica e não pode ser considerado isoladamente para a demonstração da necessidade da decretação cautelar. Foi o que ocorreu no caso concreto. O magistrado Acó falou que houve um homicídio ao ponto da defesa de uma lesão corporal seguida de morte que será aprovada em momento oportuno. No entanto, ela fala que como ele utilizou das suas mãos, que era o meio que ele tinha à disposição, é um meio feroz. E que qualquer cidadão guarde em si algo que a qualquer momento pode vir à baila, prejudicando a sociedade. Excelência, se utilizarmos esse argumento de maneira abstrata e genérica, todos nós, cidadãos brasileiros, deveríamos estar encarcerados, pois a qualquer momento, às vezes por infortúnio da vida, podemos vir a delinquir nessa modalidade de crime, que não é um crime premeditado, ou seja, o autor não é reincidente, a sua faca e a sua caque, elas são ilesas, não possuem nenhuma passagem quanto menor de idade ou quanto maior. Estamos falando de um cidadão de 34 anos de idade, ou seja, que já está na meia-idade. Outrora, a súmula 52 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará nos fala que inquéritos policiais em ações penais em andamentos justificam a decretação da prisão cautelar com base na garantia da ordem pública. Excelências, desembargador Mário Parente, então, a contrário senso, nós estamos falando que a ausência de inquérito policial, a ausência de ações penais em andamento, combinado com bons antecedentes, combinado da ausência de gravidade inconcreta do crime, não podemos invocar uma medida excepcional de tamanha gravidade que seria
a prisão preventiva. Isso vem em consonância com o artigo 312, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, alterado pelo pacote anticrime, onde fala que além da decisão ser devidamente fundamentada em receio de perigo à existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifique a aplicação da medida adotada. Ou seja, eu tenho que ter existências concretas no bojo do processo que aquele indivíduo voltaria a delinquir. E assim a desembargadora Lígia, no final do ano 2019, em uma habeas corpus de sua relatoria, muito bem fundamentada, também nos trouxe que constrição cautelar de liberdade apenas em elementos genéricos e abstratos, como é o dos autos, patente, como demonstrado para Vossa Excelência, não é apto a ensejar a decretação da prisão preventiva. Por fim, Excelência, a respeitosa Procuradoria de Justiça pediu pela denegação da ordem, pois haveria probabilidade de voltar a vir a delinquir, o que não há provas íntegras dentro do processo que nos permite assim dizer. O magistrado ao qual não utilizou outra justificativa, como a aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal, como quis o procurador de justiça pedir para que essas medidas, esses outros argumentos fossem utilizados. No entanto, como não foram utilizados e salientados pelo magistrado de piso, não poderia vir a sentença ser complementada numa segunda instância, apenas sendo aguerrido aqueles pontos já exarados pela decisão ora vergastadas. Excelências, as medidas cautelares diversas da prisão são plenamente suficientes para resguardar toda a íntegra do processo penal, uma vez que o magistrado sequer fundamentou que essas medidas cautelares diversas da prisão seriam inócuas no caso em epígrafe. E torno a falar, Excelências, se fosse um indivíduo voltado à vida criminosa aos 34 anos de idade, não estaria cada dia mais se qualificando. Foi aprovado para um curso de medicina numa das universidades mais concorridas desse país e simplesmente estaria levando uma vida dedicada à criminalidade. Então, a contrário senso, o que há no bojo processual é que é um indivíduo de boa índole, de bons predicados pessoais, que não busca se furtar da aplicação da lei penal e muito menos deturbar a ordem do processo e a ordem pública. O que se quer é o direito de responder esse processo em liberdade. Desta feita, caminhando para o final, peço a Vossas Excelências que a toga de Vossa Excelência é o nosso último guardião dos nossos direitos e garantias constitucionais. E esses 15 minutos que falo por Vossas Excelências, que me sinto muito honrado por estar proferindo essa sustentação a quase 2.000 quilômetros de distância, são grandiosos para aquele que está encarcerado há tanto tempo. Meu muito obrigado, parabéns e bom trabalho a todos.